Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar início ao nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos hoje estudar o tema lar cristão. E eu vou ler aqui na Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus leem, o Antigo Testamento que os judeus leem, aqui no Brasil, a criação da mulher. Está em Gênesis 2, a partir do versículo 18, aqui na Bíblia hebraica. Deve ser o mesmo que o nosso, a nossa Bíblia, Gênesis 2, 18. É igual a nossa. E o eterno Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que fique frente a ele. E o eterno Deus formou da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como lhes chamaria, e tudo o que chamasse o homem a alma viva, esse seria o seu nome. E o homem deu nomes a todo animal, ave dos céus, e a todo animal do campo, mas para si não achou uma companheira que ficasse à sua frente. E o eterno Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele adormeceu. Então tomou uma de suas costelas e fechou com carne o seu lugar. E o eterno Deus fez da costela que tinha tomado do homem uma mulher e a trouxe para o homem. E o homem disse: esta aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada de mulher, em hebraico, Ishá, porque do homem, em hebraico, Ish, foi tomada. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e assim serão como uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, mas não se envergonhavam um do outro. Amém. Vamos orar então? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais uma noite nós estarmos aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo nos ensine a respeito da Bíblia. Nós queremos aprender a Tua palavra, queremos aprender o Teu pensamento, a Tua maneira de enxergar as coisas. Ensina-nos, Espírito Santo, a palavra de Deus. Nos permite uma comunhão gostosa aqui, Senhor, entre nós, contigo, com a Tua palavra, que nós sejamos mudados, Senhor, a nossa mente seja mudada ao estudarmos a Bíblia. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor fará isso. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. O lar cristão. Ô, Jéssica, coloca para nós aí os slides. Hoje eu vou usar muito slide. Daqui a pouco a gente vai descer, e vamos ter aquela participação. Eu vou pedir também a Nilma, minha esposa, que possa distribuir para quem quiser os papeizinhos de oração que está aqui na frente, para a pessoa ir anotando, para que depois a gente tenha os papeizinhos que vão ser colocados na urna, que são os papeizinhos de pedido de oração que você não quer que traga a público o pedido, vai só para a urna, para a gente depois orar em conjunto. E o segundo papelzinho, se você quiser, é o pedido de oração que a gente vai ler aqui para todos nós orarmos explicitamente sobre aquele pedido. Então, hoje a gente vai falar sobre o lar cristão e segunda-feira que vem também sobre o lar cristão. Segunda-feira que vem é um estudo um pouco mais difícil, vamos dizer assim, porque nós vamos trabalhar a questão da viuvez, divórcio e segundo casamento. Mas hoje nós vamos trabalhar namoro, noivado, casamento primeiro, e os filhos. Muito bem. Pode clicar, Jéssica. Relacionamento homem e mulher. É um dos temas mais importantes da Bíblia, porque está ligado diretamente à essência de Deus, ao ser de Deus. A gente ouve dizer, corretamente, que Deus é três: o Pai, o Espírito e o Filho. O próprio nome, o Pai, Espírito e Filho, Pai e Filho, já é um nome de família. Já é um nome de família, que envolve
aqui na Terra, relacionamento homem e mulher, né? Fica só o espírito, né? O termo espírito, como algo que não encaixa muito. Mas se você for na Bíblia e procurar ver as funções do Espírito Santo, o Espírito Santo na Bíblia tem funções maternas. Inclusive, em hebraico, a palavra espírito é feminina. É uma palavra feminina. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se você for procurar na Bíblia, você vai ver que ele faz o que a mãe faz. Ele consola, ele enfeita a noiva, ele gera, ele é discreto, ele é intercessor, intercede por nós. Quando lá em Gênesis diz que o Espírito Santo estava sobre as águas, pairando sobre as águas antes de Deus criar, a palavra pairar significa chocar. O mesmo verbo que é usado quando a galinha está chocando os ovos. A galinha é feminina, né? E ela é que energiza ali os ovos, aquece para gerar. Então o Espírito Santo tem funções maternas. Então, se você pensar assim, e essa é a maneira correta de pensar, o Espírito é como se fosse a figura feminina em Deus, né? Por isso que o relacionamento homem e mulher, que gera família, que gera filhos, ele é um assunto tão importante, porque ele está ligado diretamente à essência de Deus. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis 1, lá no versículo 27, até o último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse 22, se fala de relacionamento homem e mulher. Não em todos os versículos, é claro, mas desde o começo da Bíblia, no primeiro capítulo, até o último capítulo da Bíblia, está falando de homem e mulher, relacionamento homem e mulher. É um dos temas também mais complicados, difíceis e delicados da Bíblia e da vida. Como assim? Espera aí, Jéssica, não clica não. Como assim? Mas era para ser complicado? O relacionamento homem e mulher era para ser complicado? Algumas pessoas consideram esse assunto, né, relacionamento homem e mulher, o tema mais difícil da Bíblia. O tema mais difícil. Porque envolve como casar, questão de namoro, envolve divórcio, envolve novos casamentos, envolve como um casamento ser bom, envolve tudo isso. Então, algumas pessoas dizem assim, olha, eu acho falar sobre relacionamento homem e mulher é mais difícil também. Eu prefiro escatologia, me dá escatologia, eu prefiro, entendeu? É menos complicado. Mas não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Pode clicar, Jéssica. Tem um versículo na Bíblia que eu vou ler como paráfrase aqui, Eclesiastes 7:29, não está escrito assim em Eclesiastes 7:29, mas a gente pode parafrasear. Parafrasear é quando você pega o versículo da Bíblia e fala ele com outras palavras. Deus fez tudo simples, mas os homens complicaram tudo. Por que o relacionamento homem e mulher ficou complicado, difícil, delicado? Porque nós, os seres humanos, ficamos complicados. Essa é a razão. Não é porque Deus complicou, não é complicado da parte de Deus. Vamos em frente. Tem outra razão também, né? Por causa da dureza do coração das pessoas, né? Jesus falou isso. Ficou complicado. Quando ele falou lá sobre o divórcio, né? Os discípulos perguntaram a respeito do divórcio, não os discípulos, os fariseus, na verdade, os judeus. E ele falou o seguinte, lá no ensinamento dele sobre o divórcio. O problema de falar sobre divórcio, casamento, é complicado porque as pessoas têm um coração duro. Elas não aceitam a simplicidade da coisa, elas complicam, têm um coração duro. O coração duro, que é a soberba, né? Coração duro é um termo bíblico que significa soberba, orgulho. Complica as coisas, né? Então nós vamos enfrentar agora, hoje, e segunda que vem, uma pedreira bíblica. Paciência para as irmãs e para os irmãos. Vamos ter um estudo difícil hoje, difícil no sentido, não é difícil, um estudo, como é que eu vou dizer, meu Deus, vocês vão ver o que vai ser, vamos em frente, vamos ver o que vai ser, muito bonito, mas com algumas coisas que eu acho que vai chocar vocês um pouco. Eu fiquei pensando muito, trago ou não trago o estudo bíblico nesse nível que eu vou trazer hoje, mas eu decidi trazer, porque está na Bíblia, então, a Bíblia chocando você não tem problema. Como me choca também, não tem problema. É um choque bom, né? Muito bem. Por isso que nós temos que ter boa vontade, humildade, paciência, inteligência, disposição para estudar, pesquisar, refletir e não julgar e concluir apressadamente sobre esse difícil tema. Falar sobre isso nós temos que ter paciência. Vamos em frente.
Devemos tratar caso a caso, quase sempre vai acontecer isso, mas há princípios universais que devem ser compreendidos e aplicados. Só um pouquinho, Jéssica. O que acontece? Existem 3 maneiras da gente estudar a Bíblia. 3 maneiras. 3 abordagens. Uma que é a abordagem teológica. O que é a abordagem teológica, estudar a Bíblia? É quando você quer entender a Bíblia para você saber como que Deus é. Então você vai procurar o significado do hebraico, do grego, vai pegar um versículo, comparar com outro, vai pegar um versículo, complementar com outro, vai querer saber como é que é a história da época, a geografia. Você vai fazer, então, esse estudo teológico. Essa é uma maneira. Nós fazemos aqui. É a principal ênfase, inclusive, nesse culto aqui. Segunda maneira, a maneira devocional, a abordagem devocional. Você vai estudar a Bíblia para aprender como que Deus para se relacionar conosco. Como é que é a nossa vida de relacionamento com Deus. Como que a gente deve orar, qual que é a oração que Deus responde, o que é a maior vontade de Deus para a vida do ser humano. Isso é o estudo devocional. E tem a abordagem pastoral, que é quando a gente tem que pegar o que a Bíblia está falando e entender como é que a gente vai aplicar a Bíblia na sua situação particular que você está vivendo naquele momento. É por isso que chama pastoral, porque tem a ver com aconselhamento. Você tem que sentar com uma pessoa, normalmente um pastor ou alguém que tenha maturidade e saiba aconselhar, para ele ver a sua situação particular e aplicar a teologia, a abordagem teológica, a abordagem devocional naquela situação. Casamento, problemas de casamento, frequentemente tem que chegar ao 3º nível. Conhecer a parte teológica é bom, já ajuda muita coisa no casamento. Alguns problemas até já resolve só com o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Devocional também, muitas vezes já resolve mais ainda, aprende a orar junto, marido e mulher, aprende a como que a gente vai criar filhos pela Bíblia, já resolve muita coisa, mas às vezes só o teológico devocional não resolve, aí tem que sentar junto com o pastor e ver a sua situação, a situação particular da pessoa pela Bíblia e ver como faz. Né? Por isso que eu estou falando aqui que muitas vezes problemas de relacionamento homem e mulher, não só o casamento em si, né? Noivado, namoro, divórcio, etc., tem que ser tratado caso a caso, porque só o aspecto teológico, o aspecto devocional não consegue resolver, vamos dizer assim. Nesse estudo, nós vamos trabalhar muito o aspecto teológico e devocional. Entender corretamente, biblicamente, o relacionamento homem e mulher exige estudar a Bíblia, exige reflexão, né, quer dizer, meditação, pensar, trocar ideias, que é o que nós fazemos aqui, vamos fazer daqui a pouco. Ninguém entenderá bem esse tema, relacionamento homem e mulher, se quiser ficar superficial ou apressado nisso. Não dá para falar. Eu sei sobre relacionamento homem e mulher apressadamente, não. Tem que ter paciência. Tem que estar disposto a ouvir, estudar, refletir. Vamos em frente. Vamos começar com o propósito de Deus. O homem e a mulher foram criados totalmente aparelhados para se casarem. Né? A gente está aí no capítulo Gênesis 1, Gênesis 2, isso. A maneira como o homem foi criado, a maneira como a mulher foi criada. Não apenas no aspecto físico. Né? O aspecto físico já mostra isso. O homem produz gametas masculinos, a mulher produz gametas femininos, quer dizer, o homem produz células que têm metade da informação genética, quer dizer, não é possível gerar um ser humano a partir de um espermatozoide. O pessoal não consegue pegar um espermatozoide e fazer engenharia, cultura de tecidos, fazer reprodução em laboratório, porque o espermatozoide tem só a metade do código genético. Se a pessoa ia nascer pela metade, vamos dizer assim, nem isso aconteceria, mas não tem jeito. Mesma coisa a mulher, o óvulo não pode gerar um ser humano, diferentemente de uma célula da pele. É porque nós não temos uma ciência avançada o suficiente, mas fora a questão da alma, do espírito que vem de Deus, fisicamente poderia ser gerado um ser humano, um clone seu, né?
por uma célula da pele, do cabelo, qualquer parte do corpo, menos os gametas. Qualquer parte do nosso corpo, você pegar uma célula, do osso, onde tiver célula, o código genético é completo. Ele é 100%. Então, nós podemos ser gerados podemos fazer um clone nosso a partir de qualquer célula, mas não do gameta. O gameta é metade. Não tem jeito. Por que Deus foi fazer isso, né? Que o ser humano, todo ser humano vem à luz precisando de uma metade que vem de um pai e de uma metade que vem da mãe. Porque Deus queria que o homem e a mulher se casassem. Né? Outra coisa, fisicamente a mulher tem toda a condição de gerar uma criança, tem um útero que pode abrigar. Né? Por que as mulheres têm quadril mais largo? Normalmente, que os homens. Para gerar um filho. Porque a hora que a criança for gerada, ela tem que estar, o útero cresce, ela tem que estar numa base grande. Então, o próprio organismo feminino, né, a parte hormonal e tal, já tem um comando lá desde a adolescência da menina que faz o quadril se alargar. Então, é por isso que toda mulher, normalmente, em média, tem um quadril mais largo que os homens. Para receber a criança, para a hora que a criança for gerada, até mesmo a estrutura física dela, que a criança está aqui, ela esteja firme, para poder andar com aquela barrigona. Quadril mais largo, e assim vai. Deus fez tudo bem aparelhado. Né? Além disso, Jéssica, só um pouquinho, volta lá, tira para nós. Além disso, psicologicamente, o homem é diferente da mulher. O homem ele tem uma alma, né? A alma do homem ela é diferente, ela é para avançar, ela é mais racional. Né? A mulher já tem uma alma diferente, ela é mais emotiva, mais afetiva. Tudo isso já foi aparelhado por Deus para poder haver um casamento. Né? A mulher completa o homem completa a mulher. Né? Por isso que Adão, os textos que a gente leu aqui, né? Adão, quando viu Eva, ficou super satisfeito. Né? Ele percebeu logo que Deus tinha feito o que ele precisava. Né? Interessante que os irmãos viram no começo que Deus apresentou a Adão os animais. Né? Adão olhava para o macaquinho, não é não. Cachorro, também não é não. Periquito, não é. E cada um, não é. Quando Deus apresentou a Eva, é. E um amigo, uma vez eu lembro um pastor que pregou num casamento, ele falou assim, é porque não está escrito na Bíblia, gente, mas Adão fez assim, ó, hip, hip, urra! Certo? Eu creio que foi muito satisfeito. Adão falou uma coisa interessante, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, totalmente compatível a mim, né? Totalmente compatível, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. No hebraico, a gente não... No português, é por isso que a gente deveria ler hebraico, né? Puxa vida, podíamos aprender hebraico na escola, né? Para ler a Bíblia no original, né? Porque você veja bem, aqui na nossa Bíblia do Estudo Português, diz que Adão deu o nome para ela de Eva, de mulher, né? Como é que está aqui? Tem versão que varia. Deixa eu pegar na minha versão aqui. Deu o nome a Eva de... Na minha Bíblia está assim... Varoa. Chamar-se-á varoa porque do varão foi tomada. Até ficou próximo, né? Varoa porque do varão foi tomada. Ficou próximo. Tem texto que acho que fala mulher, né? Mas enfim, no hebraico fica mais claro. Adão falou assim, vai se chamar Ishá. Porque de Ish foi tomado. Que homem em hebraico Ish. Então a mulher em hebraico Ishá. Quer dizer, ele falou, é tão parecida comigo, é tão afim a mim, tem uma compatibilidade tão grande que eu posso dizer que é um outro eu. É um outro Adão, é um outro homem, é um outro ser compatível, né? Ele deu quase o mesmo nome. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Pode clicar, Jéssica. Um homem para uma mulher, perpetuamente, é o princípio original implícito na criação de Adão e Eva. Este é o plano original divino, este é o plano original. Muito importante a gente saber que existe um plano original, um projeto original, um propósito original. Qual que é o propósito original? Não está assim escrito na Bíblia, mas aí que entra o estudo, a inteligência nossa de entender a mensagem de Deus até nas coisas que não estão explícitas. Por que Deus criou uma mulher para um homem? Hoje meu filho perguntou para mim, pai, tem lugar no mundo que pode poligamia. Poligamia é pecado? Falei, é. Mas onde está na Bíblia que poligamia é pecado? Não está assim, desse jeito, claramente, no Antigo Testamento, que um homem pode ter mais... É pecado um homem ter várias mulheres. Até existe caso até de... Davi teve várias mulheres, por exemplo. Né? Salomão teve várias mulheres. E outras pessoas na Bíblia teve mais de uma mulher. Mas por que a gente sabe que é errado? Pelo modo como a gente analisa a criação. Né? Jesus fez muito isso.
Se poligamia não fosse pecado, Deus criaria duas Evas, como diz o irmão Antônio, uma Eva e uma ave, né? Deus criou uma mulher para um homem. Isso é a monogamia já declarada como princípio. Um homem não deve ter mais de uma mulher. Vamos em frente. É muito importante a gente saber o propósito original, porque tem uma frase que o pastor Miles Monroe falava: quando o propósito de algo é desconhecido, o abuso, né, o mau uso daquilo é inevitável. Ou seja, leia o manual de instrução. Ah, queimou, mas você ligou no 220. Se você tivesse lido o manual de construção, fala para ligar no 110, porque você ligou no 220, queimou. Ah, eu bati no seu quê ali, pus um negócio para... Mas você devia ter lido o manual de instrução, que isso não pode. Então, nós precisamos conhecer o manual de instrução nosso, que é a Bíblia, né? Para saber qual é o propósito de Deus. Então, por isso nós temos que começar estudando o propósito original, um homem para uma mulher perpetuamente. Vamos lá, vamos em frente. Olha que interessante, esse aí é o mandamento de número 212 da lei de Moisés. Os judeus classificaram a Bíblia, o Antigo Testamento, na verdade, o Pentateuco, catalogaram todos os mandamentos de Deus, que estão distribuídos de Êxodo a Deuteronômio, e constituíram os seus mandamentos, é a lei de Moisés. A lei de Moisés são 603 mandamentos. Os judeus fizeram esse trabalho, eles têm isso aqui, esse aqui é o livro deles. Então, 603 mandamentos aqui, que os judeus têm que cumprir. Então, aqui os 613. São os mandamentos que estão aqui na Bíblia. Porque alguns são repetidos, eles catalogaram. Então, tem 603 mandamentos que os judeus obedecem. Esse é o número 212. Eles são divididos em 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Os 248 mandamentos positivos são os mandamentos que dizem, faça. Os 365 negativos são os mandamentos que dizem, não faça. Né? Somando dá de 613. Então, isso aqui é o mandamento 212 positivo, frutificar e multiplicar. Por este preceito, nós, judeus, somos ordenados a frutificar-nos e multiplicar-nos para perpetuar a espécie. Esta é a lei da multiplicação, ela está expressa em suas palavras, as palavras de Deus, enaltecido seja ele. Frutificai e multiplicai, Gênesis 1, 28. O Talmud, que é um livro de comentários sobre a Bíblia judaico, diz que por ocasião do casamento com uma virgem, o noivo está dispensado de recitar o Shema, porque ele estará ocupado cumprindo um preceito. As normas detalhadas desse preceito, que é casamento, estão explicadas no 6º capítulo de Yebamot, que é um livro do Talmud. Ele não se aplica às mulheres, ou seja, o Talmud diz explicitamente, o dever de frutificar e multiplicar-se recai sobre o homem, não sobre a mulher, ou seja, quem tem que tomar a iniciativa para o casamento entre os judeus é o homem. É isso que eles estão dizendo. Que não é a mulher que chegou, eu quero casar com você. Não é assim entre os judeus. É o homem que tem que tomar a iniciativa de buscar o casamento. Vamos em frente. Estou citando esse versículo, esse mandamento da lei de Moisés, porque os judeus entendem que o casamento é um mandamento. Ou seja, o homem deve procurar se casar. Então, o judeu, normalmente, amplamente, o judeu casa-se. Tem o caso dos que não se casam, mas, de maneira geral, existem mandamentos que permitem o homem não se casar, mas, de maneira geral, deve se casar. O homem ou a mulher podem nunca se casar, se quiserem, mas essa condição é exceção e não regra. O celibato não é pecado, obviamente, mas deve ser voluntário, não pode ser imposto, e é especialmente louvável ser associado a servir ao Senhor, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, que a pessoa que não casa e serve ao Senhor serve melhor que o casado. Vamos em frente. O casamento é o melhor exemplo que existe de aliança, né? O conceito de aliança, o melhor exemplo que existe é o casamento. Em frente, Jéssica. E o casamento tipifica o relacionamento entre Cristo e a igreja, o livro de Cantares todinho é isso, e algumas vezes também o casamento tipifica o relacionamento de Deus com Israel, o livro de Oséias, por exemplo, inteirinho, é isso. O casamento é máxima amizade, o casamento é, em última análise, uma profunda amizade. Vai em frente, Jéssica. O que é uma amizade? Quando é que você sabe que você tem amizade com uma pessoa? Quando vocês gostam de ficar juntos, quando um evita magoar o outro, quando um quer ver o bem-estar e a felicidade do outro, um contribui para o sucesso do outro.
um se doa para o outro. Então, isso aí são algumas coisas que a gente pode dizer. Isso é amizade. Casamento é isso em grau maior. E eu peguei da internet, pode clicar, Jéssica, algumas frases, né? A amizade é um amor que nunca morre. Espera aí, volta lá. É um hot dog com um pacotinho de batata frita que está ali. São amigos. A amizade é um amor que nunca morre. Olha que definição interessante. A amizade é um amor que nunca morre. Mais um. A amizade é tudo. É para rir, estou dentro. É para chorar, também. Precisou, estou aqui. Quer dizer, vamos sempre levar isso para o casamento, tá, irmãos? Irmãs? Pensar nisso, né? O casamento tem que ser isso. Vai em frente. Ter sua amizade é como juntar pequenos diamantes, pois a amizade é a maior riqueza que alguém pode ter. Os dois estão bem satisfeitos ali, né? Não tem nenhum problema ali entre esse cachorrinho e esse gato. E a amizade é a maior riqueza que alguém pode ter. Tem outros ditados populares que diz que isso, né? Que a pessoa rica é a pessoa que tem amigos. Né? Vamos em frente. Essa é uma frase de um filósofo grego, Platão, famoso Platão. A amizade, uma definição um pouquinho mais sofisticada, mas vamos lá. A amizade é uma predisposição recíproca, ou seja, de uma pessoa para com a outra, que torna dois seres, duas pessoas, igualmente ciosos, né, conscientes, da felicidade um do outro. Eu achei uma definição um pouco difícil, mas interessante. Platão, então, imaginava que você pode ter duas pessoas que são amigas, quando um está, né, ciente ou está voltado para a felicidade do outro e o outro do um. Né, isso aí remete a gente àquela brincadeira, né, que diz assim, você faz a pergunta assim, você quer se casar? Ou você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Não se case, não é? Aí assusta as pessoas, né? Espera aí, que isso? Você é contra o casamento? Não, não sou contra o casamento, espera aí. Você quer fazer alguém feliz? Então se case. Então, qual que é a ideia? Ah, eu quero ser feliz, por isso vou me casar. Quer dizer, a pessoa está pensando nela. É um egoísta, no extremo. Provavelmente vai ter problemas no casamento, porque entra no casamento pensando, eu quero me dar bem. No casamento. Qual que é a melhor atitude que essa brincadeira fala? Eu vou entrar no casamento para fazer a pessoa de lá, a pessoa com quem eu vou me casar feliz. Eu não vou entrar no casamento para eu ser feliz. Eu vou entrar no casamento para fazer ele ou ela feliz, e vice-versa. E aí, um querendo fazer o outro feliz, a felicidade mútua acontece, e acho que é isso que Platão quis dizer. Vamos em frente. A amizade é o conforto inefável, inefável é aquilo que é indizível, né? Tão maravilhoso que eu não consigo palavras para explicar. É o conforto inefável de sentir-se seguro com uma pessoa, sem ter que medir palavras ou ponderar ideias. Vamos em frente. Tudo vai estar na internet, viu, irmão? Está lá, você pode depois olhar, até baixar se quiser, eu acho que tem jeito. Esse aí. Amizade é tudo. Amizade é tudo. Vamos em frente. A amizade é uma alma com dois corpos. De novo, o cachorrinho com o gatinho. A amizade é uma alma com dois corpos. É de Aristóteles, outro filósofo grego. Ou seja, uma alma, né, com dois corpos. Duas pessoas que são tão afins, tão compatíveis, se dão tão bem que parece uma só. Uma alma com dois corpos. A amizade é o ingrediente mais importante na receita da vida. O rapaz com a sua mulher lá brincando, lá divertindo-se. A amizade é o ingrediente mais importante na receita da vida. Eu acho que acabou. Tem mais um, Jéssica? Clica para nós aí. Acabou. Então, volta lá para nós aí, no anterior. Então, o casamento é máxima amizade. E essa é a ideia. Né? E é interessante aquela definição. Volta mais um aí, do Aristóteles. A amizade é uma alma com dois corpos. Aí está uma maneira da gente entender a importantíssima doutrina, vou usar o termo que a Igreja Católica usa, da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho.
que as pessoas falam assim, mas como é que pode 3 pessoas serem uma? Como é que é isso? Como é que pode Deus, um Deus só em 3 pessoas? Uma explicação é isso aí. Ó. A amizade é uma alma em 3 corpos, então, para Deus. O Filho entrou. É o Pai, a mãe, que é a esposa, e o Filho. Então, Deus é um Espírito em 3 seres. A amizade de Deus Pai com Deus Espírito Santo e com Deus Filho, Jesus, é tão grande a amizade entre os 3, mas é tão grande, eles são tão amigos entre si, tão compatíveis, tão afins uns dos outros, cada um deles. Tá um querendo o bem do outro, o outro querendo o bem do um entrosado com o outro entrosado com o outro, gosta de ficar juntos o tempo todo. Que a gente pode falar, são uma pessoa só. São um só. São um só. Os 3 se dão tão bem que são um só. E a gente pode entender agora, de passagem, de parênteses, por que para Jesus foi tão difícil a cruz. Não foi os pregos, não foi as chicotadas, não foi o sofrimento físico. O que mais o assustava, o que fez suar sangue, foi ele imaginar que ele iria ter essa amizade com seu pai rompida. Porque aconteceu isso quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, rompeu a amizade que eu tinha com meu pai. É como se meu pai ficasse de mal de mim. Eu não posso suportar a quebra da amizade. Os pregos são suportáveis, as chicotadas são suportáveis, mas perder a amizade do meu pai é duro demais. Por isso ele soa assim. Então nós estamos vendo como casamento, né, e amizade tem a ver tudo com a essência de Deus. Né? Vamos em frente? Pode ir, Jéssica. O valor da família. Prioridades de um cristão. Então, qualquer um de nós, nós temos 4 áreas na vida e as 4 áreas são colocadas aí nas prioridades. A primeira prioridade nossa, a primeira área da nossa vida é a vida devocional, né? Que é a nossa intimidade com Deus, a nossa aliança com Deus. Por isso a Bíblia fala para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, porque é a prioridade número 1. Segunda prioridade, a família. Vamos ler primeiro, pode deixar aí, Jéssica, vamos abrir a Bíblia, 1 Timóteo 5,8. Tem um versículo muito forte, esse 1 Timóteo 5,8 aí. Nós deveríamos pensar nisso o tempo todo. Todo mundo que é casado, que quer constituir família, deveria pensar muito nisso. A pessoa que me primeiro chamou a atenção sobre esse versículo foi o pastor Osias Ferreira Lima, pastor da primeira igreja batista de Lavras, quando eu era membro lá. Eu me lembro que ele chegou assim para mim um dia, meu irmão Marcelo, vem cá. Leu para mim 1 Timóteo 5,8, que eu estava falando que eu ia casar e tal. Falou, vem cá. Leu para mim 1 Timóteo 5,8, que é assim, ó. Ora, se alguém não cuida dos seus, e especialmente não cuida dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Você vai casar? Ó, se você não cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, você negou a fé. E você é pior do que o incrédulo. Me chocou. Falei, meu Deus do céu. Vou brincar com isso não. E esse versículo eu fico com ele na cabeça continuamente. Porque a família ficou em segundo lugar, né, irmãos? Não é? Só Deus está acima da família, então. A igreja não está acima da família. Eu vou para a igreja orar, estudar a Bíblia e deixando um pé de guerra em casa, não. Então fique em casa e cuide da família. A igreja depois a gente se vê. Você vê pela internet, você faz qualquer coisa, vem no outro culto. Mas não vamos prejudicar a família por causa da igreja. A igreja não está em segundo lugar na nossa vida. Nem o trabalho. Aí eu coloquei o trabalho, pode clicar, Jéssica, em terceiro lugar e a igreja em quarto. É claro que quem tem ministério, trabalho e igreja é uma coisa só, né? Porque trabalha na igreja e a coisa fica flutuando ali. Mas o certo é que a família só está abaixo da nossa pessoal devoção a Deus e está acima do trabalho e da igreja. A família é mais importante que o trabalho e mais importante que a igreja. Vamos em frente. Eu coloquei esse slide aí por causa da importância disso aí para todos nós. Vamos abrir em Atos 16, que é uma promessa de Deus, tomada para todos nós, apesar de ter sido falada por uma pessoa em particular, que foi o carcereiro de Filipos, né? Aquele homem que estava
guardando, né, o apóstolo Paulo, quando ele foi preso, né, estava vigiando, e o anjo foi e abriu milagrosamente a prisão. Paulo e Silas, que estavam presos, saíram. O carcereiro ficou muito preocupado. Vamos pegar do 27, Jéssica. Muito preocupado porque ele ficou com medo de ser morto, porque naquele tempo o carcereiro que deixava o preso fugir era morto, pena de morte. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, porque não somente seria morto, ele seria castigado primeiro, depois morto. Então ele ficou assustadíssimo. Nossa, o pessoal vai me castigar e depois me matar. Deixa eu me matar de uma vez para sofrer menos. Outro versículo. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Quer dizer, eles não fugiram, não. A cadeia abriu a porta e eles ficaram lá. O carcereiro, né, pensou que preso foge com cadeia aberta, né? Aqueles presos não fugiram, não. Ficaram lá. Paulo e Silas. E, tendo ele pedido luz, saltou dentro, todo trêmulo, o carcereiro, se prostou ante Paulo e Silas, porque que isso, que isso? Como é que vocês não fugiram? Vocês são diferentes. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Provavelmente Paulo pregou para ele, ou Silas, e ele estava já sabendo disso, mas nessa hora ele ficou impactado, quis se converter. Versículo 31. Responderam eles, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Esse versículo tem sido usado, apesar de ter sido falado num contexto específico, ele tem sido usado, né, por muitas pessoas como base para crer que Deus precisa de pelo menos uma pessoa em cada família para levar a salvação a toda a família. Pode voltar nos slides lá, Jéssica. Isso é importantíssimo, porque muitos de nós estamos em famílias divididas. Uma parte é cristã e outra parte não é cristã. E nós temos que, muitas vezes os nossos filhos, né, são criados no Evangelho, mas um tempo da vida dão uma desviada. E a gente precisa manter a fé. Lá em Romanos 7,14, não precisa colocar não, Jéssica, é dada a mesma ideia. Lá, né, eu vou falar para os irmãos e irmãs que está lá em Romanos 7,14, que Paulo fala assim, olha, se você tem um cônjuge incrédulo, você é casado, você é um homem, tem uma mulher incrédula, ou se você é uma mulher, tem um marido incrédulo, não se preocupa não, porque a sua fé faz os seus filhos serem santos. Mesmo que o seu marido ou mulher não seja crente, basta você ser crente para santificar os seus filhos, inclusive o próprio marido ou a mulher, o próprio cônjuge é santificado, ou seja, a fé que uma pessoa tem é tão poderosa que santifica o cônjuge não convertido e os filhos também. O que significa santificar? Né? Paulo fala, o teu marido ou tua mulher são santos e teus filhos também são santos. O que significa santificar-se? Guarda para depois. O que significa santificar-se? Podemos entender separados, né? Separados, porque a santificação é separação. Então, seu marido e seus filhos ficam separados. Pode ser entendido como protegidos, pode ser entendido como guardados para a salvação. Deus vai trabalhar na vida deles para a salvação. O certo é que é coisa boa. É coisa boa. Isso que é importante. Vamos manter firme a nossa fé em Jesus. Mesmo que a gente não tenha todo mundo em casa ainda servindo ao Senhor, mas nós vamos falar como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só uma questão de tempo. Estava contando para o meu irmão hoje o testemunho daquela missionária que teve aqui aquela vez. Aquela irmã que é missionária. Ela era prostituta no Rio de Janeiro, prostituta de elite, né? Garota de programa de elite. Só que ela falou o seguinte, garota de programa de elite é a mesma coisa de garota de programa de não elite. Tudo mesma coisa. Tudo pecador. E ela chegava em casa de madrugada, toda prostituída, toda se sentindo horrível, e ela dizia assim, eu queria chegar em casa e a minha mãe me xingar. Eu queria que minha mãe falasse assim, você não presta, eu não te criei para isso, porque a mãe dela era crente. E ela foi seguir essa vida, né? Só era a mãe e a filha. E ela falou, eu queria chegar em casa, eu me lembro dela falando isso, ela falou aqui nessa igreja, eu queria chegar em casa e ouvir a minha mãe me xingando. Eu queria ouvir da minha mãe assim, você não presta, né? Sua vagabunda, eu não te criei para isso, e
tal, me arrasando. Só que ela chegava em casa e a mãe dela falava assim: chegou a serva do Senhor. Filha, tua janta está quentinha no forno e a sua cama está arrumada. E ela disse que aquilo rebentava ela por dentro, mas a mãe dela aprendeu o valor de crer no Senhor Jesus, de profetizar a palavra de Deus. Resultado, algum tempo depois ela é serva do Senhor. Ela é missionária hoje, abandonou essa vida e é serva do Senhor. E ela falou assim: tem duas pessoas para mim que são tudo, Deus no céu e minha mãe na terra. Glória a Deus, né? Deus precisa de pelo menos uma pessoa, não desanime, vamos em frente. Nossa, Deus, o tempo voa. Tem vários textos aí da Bíblia que falam sobre o casamento, né? Não é 1 Timóteo 3, 113 não, que lá está errado. Ou é 11 ou é 13. Primeiro Efésios 5, vamos ler um pouco aí, pelo menos alguns ali. Efésios 5, tem que ler. Eu vou encurtar um pouquinho, não vou ler todo aqueles versículos não, vamos um pouquinho menor aqui em Efésios. Efésios 5 é o capítulo da Bíblia que fala sobre família, né? Não o único, mas um dos capítulos do Novo Testamento que fala sobre a família. Então o apóstolo Paulo aí, ele fala sobre a família. Então ele diz assim, é um conjunto de versículos muito famoso, a partir do versículo 22, Jéssica. Efésios 5, 22, isso. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Submissa não significa ser escrava, não significa ser humilhada, não significa ser maltratada, significa ter uma missão debaixo da missão do marido. Quer dizer, submissão, uma missão debaixo. A mulher tem uma missão que está acoplada à missão do marido. A mulher não pode ter uma missão e o marido ter outra missão. A mulher não pode ter uma missão e o marido é que entra debaixo da missão dela. Não pode ser assim, que a Bíblia está falando o seguinte: o homem tem que ter visão. O homem tem que ter uma visão, tem que ter uma missão, uma visão, e a mulher tem que entrar ajudando nessa visão. Isso é submissão. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros uns dos outros, somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Até o versículo 32. Curiosamente, a gente vê que Paulo gastou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos para falar do papel do homem e 3 versículos para falar do papel da mulher. Será que tem alguma coisa aqui, irmãos? Não sei. Parece que tem, viu? As mulheres precisaram só de 3 versículos, os homens precisaram de 8. Meu irmão Rômulo, será que tem alguma coisa aqui? Provavelmente tem. O homem precisa ser mais puxado a orelha no casamento que a mulher? Provavelmente, né? E Paulo termina assim: não obstante, né, ou seja, de qualquer forma, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. Quer dizer, ainda gastou mais meio versículo 33 para falar do papel do homem. E termina dizendo: e a esposa respeite a seu marido. Né? O pastor Jânio costumava falar assim: o casamento tem só 2 mandamentos, um para o homem e outro para a mulher. Mulher, respeite e submeta-se ao seu marido. Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cuide dela, alimente ela, fortaleça ela, anime ela. Homem, seja o pastor da sua mulher, o sacerdote da sua mulher, o cabeça da sua mulher, dê segurança a ela, dê visão a ela, como Cristo faz com a igreja. E é interessante essa questão do Cristo se entregou por ela. Isso é muito importante. O homem tem que se entregar à sua esposa no casamento todo dia. Exemplo,
O homem chega em casa cansado, tudo que ele quer é tomar um banho, sei lá, ver um programa de televisão, sei lá o que mais. A mulher quer conversar. O que ele tem que fazer? Deixa a mulher conversar e conversa com ela. Isso é se entregar. É se entregar. Tem que fazer isso. Depois, 1 Timóteo 3, 11 deve ser. Não, então é 13. Também não. Uai. Não, é 1 Timóteo, estou abrindo em segundo. 1 Timóteo 3, 11. Na verdade, eu fiz errado. 1 Timóteo de 1, aí está Efésios, né? 1 Timóteo de 1, 3, de 1 até o 13. Isso. 1 Timóteo, começa, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de versículo 1 a 13. Isso. Fiel essa palavra, Paulo está falando aí dos pastores, né, diáconos da igreja, mas acaba mostrando qual que é o padrão. Se alguém aspira ao episcopado, a ser pastor, excelente obra deseja. Pode ir em frente. É necessário, pois, que o bispo, ou pastor, né, aí bispo significa pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não gosta de brigar, não gosta de contender, não ganancioso. Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, não novo convertido, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Também estes diáconos sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, do mesmo modo, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, difamadoras, temperantes, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. E versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Misturou um pouco as questões ministeriais, mas tiramos aí o quê? O padrão de boa família, né? O lar cristão. Qual que depois tem lá, Jéssica? Estou preocupado com o tempo, porque o tempo está passando muito rápido. 1 Pedro e Romanos. Não vamos ler agora não, vai ficar para depois os irmãos e irmãs pesquisarem em casa. Vai estar tudo na internet isso aí. Acho que eu dei o endereço errado segunda passada. www.estudobiblicomarcelo, tudo junto. Depois a gente põe, Jéssica. Não tem o S, não é Estudos Bíblicos Marcelo, não. É Estudo Bíblico Marcelo, singular. .blogspot.com.br. Eu vou deixar todos esses slides lá. Pode ir para frente, Jéssica. Pode ir em frente. Eu tenho algumas coisas muito importantes. Falar sobre namoro. Não existe a palavra namoro na Bíblia. Né? Isso não quer dizer que não exista namoro. Não existe a palavra namoro na Bíblia. Não quer dizer que é pecado namorar. Só que não existe a palavra namoro na Bíblia. Ou seja, na Bíblia não existe a ideia de alguém namorando alguém, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Não tem essa ideia. A ideia é que um homem e uma mulher sejam de algum modo entendidos como aptos e compatíveis para se casar. Quando? Pode clicar, Jéssica. Houve um tempo, né, mais antigamente, pode voltar. Antigamente, isso era feito por acordo entre os pais. Então não havia namoro. Nascia o menino, nascia a menina, as famílias acordavam, entravam em acordo, quando eles crescerem vão se casar. Aí um vivia para cá, outro vivia para lá, está na hora de casar. Ó, vem cá, esse aqui é seu marido, viu? Esse aqui é sua mulher, vamos marcar o dia do casamento. Então tá bom, não tem namoro. Pronto. Outra maneira, por convivência amiga, a pessoa fica convivendo, não está namorando, mas convive na igreja, em escola, local de trabalho, qualquer outro espaço, convive, tem um bom relacionamento, não está namorando, mas em algum momento as pessoas podem ver que, não, quem sabe a gente pode dar certo. A melhor aptidão e compatibilidade é a verdadeira amizade. Ou seja, o namoro, na verdade, teria que ter a ideia de convivência amiga. Vai em frente, Jéssica. Outra coisa, tem que haver pureza sexual no namoro. Clica mais, Jéssica.
porque o sexo é o casamento. Clica mais. Depois nós vamos falar mais disso. Defraudação traz maldições. Esse texto é muito importante, não vai dar tempo, mas eu vou só falar dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 8, fala de defraudação. Defraudação é mais próprio. Dentro do casamento não existe muita defraudação. Mas defraudação é quando uma pessoa expõe uma outra pessoa a um desejo que não pode ser legitimamente satisfeito. Então vamos dar um exemplo. Vou falar da moça, mas podia falar do rapaz também. Mas a moça, ela usa roupas indecentes. Está namorando um rapaz ou é amiga de um rapaz e usa roupas indecentes. Indecente mesmo, tá? Aquelas bem indecentes. O rapaz fica desorientado, né? Porque o homem, ele é tentado pelos olhos. Outro problema do homem é que o homem é fogão a gás. Acende fogo rápido. Então, o rapaz fica desorientado. A moça está expondo o rapaz a um desejo que ele não pode satisfazer, porque ela não é a mulher dele, não é casada com ele. Isso é a ideia de defraudação. E a Bíblia diz que a moça, o rapaz pode fazer isso também, eventualmente, né? De alguma forma ele pode suscitar alguma forma desse tipo. E isso não deve ser feito, porque na Bíblia diz que o Senhor é vingador contra isso. Paulo não dá detalhes do que isso é, mas certamente é uma coisa ruim. Ou seja, algum problema pode causar na vida dessa pessoa, como se fosse uma maldição que ela criou para si mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com a defraudação. Por isso que o namoro tem que ter pureza sexual, porque pode trazer maldição. Vamos em frente. Depois, se for o caso, a gente conversa sobre isso nas perguntas. Pode dar mais um clique aí, Jéssica. Como ofender e defraudar sexualmente? Expor a pessoa um desejo que não pode ser legitimamente satisfeito. Errei o português lá. Pode clicar mais uma vez. A pureza sexual no namoro é abundantemente recompensada no casamento. Todos os casais que mantêm pureza sexual no namoro serão recompensados no casamento. A vida do casamento, a qualidade de vida, a qualidade da relação é melhor. A impureza sexual, por outro lado, traz ciúmes, desconfianças e frequentemente leva ao esfriamento na relação. Uma coisa importante, a gente acompanha algumas pessoas, alguns casais, e muitas vezes a gente vê problemas no casamento desse tipo, né? Ciúme, desconfiança, esfriamento de relação. A gente vai perguntar, vocês transaram quando eram namorados? Transamos. É muito comum isto. Muito comum. Muito comum. Não conheço, nunca vi casais que mantiveram a pureza sexual no casamento e tem graves problemas dentro do casamento. Não, nunca vi. Há uma correlação forte entre pureza sexual e felicidade do casamento. Não digo que é 100%. Pode haver exceções dos dois lados. Transaram no namoro, mas estão se dando bem. Pode ser. Tiveram pureza sexual no namoro, tem problema no casamento grande. Pode ser também. Mas a correlação é normalmente no sentido de pureza sexual dá bastante tranquilidade no casamento e impureza sexual dá problema no casamento. Há uma correlação. Vamos em frente. O namoro não deve ser conflituoso com os pais. Uma pessoa não deve namorar uma outra pessoa contra totalmente a vontade dos pais. Tem que tentar entrar em acordo com os pais. Meu pai não quer que eu namoro ela, o pai dela não quer que eu namoro ela. Tem que entrar em acordo, tem que ver o que está acontecendo. Não pode ser um namoro conflituoso com os pais. Isso não é bom. Em frente. Deve servir o namoro para os dois conhecerem, se afinarem. Clica para nós, Jéssica. Espiritualmente, a ordem tem que ser essa. Espiritualmente primeiro. Não é, vamos namorar? Vamos. Beijo e abraço, garra para cá. Não é assim. É espiritualmente primeiro. Vamos ser amigos. Eu falo isso para os jovens, eu falo, mas não é possível. Mas é assim que é. Espiritualmente primeiro. Se tem a mesma fé em Deus, busca os dois conhecimento bíblico, oração na igreja, trabalhar juntos para o Senhor. Segundo lugar, emocionalmente. Pode clicar, Jéssica. O gênio, o jeito, bate. Eu consigo conviver com o gênio dela. A gente está se acertando na questão da maneira de lidar com dinheiro. A gente está pensando em casamento, né?
Eu concordo com a mulher trabalhar fora ou não, diferente dela, ela quer trabalhar fora, eu não quero. Como é que a gente pensa em filhos? Ela não quer ter filhos, eu quero, ou eu quero, ela não quer, ou ela quer, eu não quero. Como é que é isso? Tem que ajustar essas coisas. E, finalmente, pode clicar, gente. O relacionamento físico no namoro não pode ter defraudação, e a intimidade deve ser reservada só para o casamento. Pode clicar. O mundo inverte isso, né, gente? Como é que o mundo faz? Espiritualmente, o mundo vai lá, emocionalmente, né? O mundo faz exatamente o inverso. Aliás, tudo que o diabo faz é isso, pega as coisas de Deus e vira de cabeça para baixo. Pode observar. O diabo sempre faz isso. Deus é assim? O diabo é muito simples de entender o diabo, né? Deus é assim, eu vou fazer assim, ó, pronto, virou do diabo. É só isso. O mundo primeiro fisicamente, né? Se der, talvez, quem sabe, emocionalmente. E provavelmente, muito raramente, espiritualmente. Não sei nem se vai ter. O namoro também é o tempo para a preparação para o casamento. Clica mais uma vez. O homem deve buscar a sua estabilidade profissional e financeira. Não é bom para o homem casar sem estabilidade profissional e financeira. Isso não significa ficar rico para depois casar, obviamente não é isso. Mas tem que ter estabilidade. O pessoal fala assim, a mulher é muito interesseira. Já ouviram isso? Já ouvi isso. A mulher é muito interesseira. Fico olhando assim a situação da gente. Eu ouvi rapazes falando isso. Já falei para eles, não é que a mulher é interesseira. Não estou falando da Maria Gasolina, né, gente? É o extremo da coisa. Mas vamos falar assim, eu falo para eles, não é que a mulher é interesseira, a mulher é inteligente. Ela vai namorar um rapaz que vai dar problema para ela, que ela vai sustentar ele. Ela não quer entrar nessa. Ela não quer entrar nessa. Já pensou ela batalhando, ganhando dinheiro lá fora, chega em casa ele de avental lá, lavando, né, tocando com o pé o berço aqui, fica complicado, né? Ela não quer isso porque é uma inversão de papéis, tira a felicidade. Então o homem tem que saber disso. A mulher deve aprender também algumas habilidades domésticas mínimas, nem que ela vá, não vai ser ela que vai arrumar a casa toda vez, ela vai contratar uma faxineira, mas ela tem que ter uma ideia de como é que é arrumar uma casa, como é que é cozinhar, lavar e passar, cuidar do... Porque ela pode precisar disso eventualmente, mesmo que ela combine com o marido que vai contratar gente para fazer isso tudo aí. Se bem que para lavar e passar roupa, vou dar um conselho da minha esposa, que ela falou uma coisa que eu concordo. Depois eu estive pensando bem, posso falar, né, bem? Passar roupa aqui, ó. Você pode até contratar alguém para passar roupa, mas a camisa do seu marido, quem passa é você. No mínimo é você que termina. Para ele não chegar de manhã, a hora que ele vai pegar uma camisa para ir, pegar aquela camisa super bem passada e falar assim, puxa, mas essa empregada, nossa, tem um carinho comigo, olha como é que ela passou essa gola aqui, direitinho, puxa vida, nossa, olha no espelho assim, a camisa é impecável, essa empregada, mas, nossa, tem uma consideração, todo dia de manhã, ele ficar elogiando a empregada. Minha esposa falou, eu concordo, falei, boa. Você pode até contratar a empregada para ela começar a passar a roupa. Você fala, eu que vou terminar. Entendeu? Eu que vou terminar. Ambos fazerem, os que estão em namoro, né, pensando em casamento, devem fazer uma preparação em cursos cristãos. Tem o Jaime Camp a nível nacional, o pastor Robson a nível local. Vamos em frente. Abrir o coração com os pastores sobre tentações para serem ajudados a não cair. Tem um irmão aqui da igreja, que é casado hoje, né? Quase que podia falar o nome dele, mas não vou falar, não. Esse irmão nosso aqui, que é casado hoje, tem 2 filhos. Eu lembro que ele procurava eu, e às vezes até a Nilma, eu não tinha vergonha, não. Tem gente que é extrovertido, né? Estava namorando a atual esposa. Nossa, eu estou pegando fogo, como é que eu faço? Falei, irmão, calma, vai para um lugar que está cheio de gente, namora ela com um monte de gente por perto, né? Entenderam, né? Ah, então tá bom. Hoje ele me agradece. Obrigado pelos conselhos, porque estava difícil. Falei, irmão, eu sei que é difícil. Em frente. Sobre transar no namoro. Eu fiz um slide sobre isso. Pode clicar, Jéssica. Não existe sexo fora do casamento, porque o sexo é o casamento. É por isso que não existe sexo fora do casamento. A gente fala por força de expressão, mas não existe sexo fora do casamento, porque sexo é o casamento. Queria que vocês entendessem isso. Por isso eu vou repetir.
Não existe sexo fora do casamento, porque sexo é o casamento. Eu sei que é forte. Pode clicar, Jéssica. Vou explicar esse é o casamento aí. Pode clicar mais uma vez. Se você pegar, eu vou ler não que é muitos versículos, a história de Isaac, vamos pegar só o ponto mesmo que importa lá. Lá em Gênesis 24, tem a história de Isaac e Rebeca. Como é que foi o casamento de Isaac e Rebeca? Eu vou direto no ponto aí. Então é o capítulo 24 de Gênesis, vamos direto no versículo que interessa. Onde que está lá? Não, eu ia ler muita coisa, mas eu vou ler direto onde interessa. Versículo 67, basta ele. Então, Gênesis 24, 67. Como é que foi o casamento de Isaac e Rebeca? Uma festona, 6 meses de noivado. Isaac, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Isaac tinha acabado de conhecer Rebeca, acabado. Oi, prazer. Já entraram para casa e já se tornaram marido e mulher pela intimidade. Casou na hora. Clica mais, volta para o slide lá. Vocês vão ver daqui a pouco como uma coisa é séria. Clica mais uma vez. Esse texto é longo e seria muito bom se a gente pudesse ler, mas não vai ter tempo. Clica mais uma vez. Vou usar os próximos 3 slides. Aí está a lei, o mandamento número 213 da lei de Moisés para o judeu. Não vou ler ele todo, não. Pode clicar que vai aparecer umas ênfases aí. Volta um pouquinho, Jéssica, só aquele de cima por enquanto. Nessa lei diz que entre os judeus tem 3 modos de um casamento ser considerado feito. Primeiro modo, uma cerimônia, igual a gente faz. Então os judeus, na lei de Moisés para os judeus, está prescrito que o judeu pode casar-se de 3 maneiras. A primeira, fazendo uma cerimônia de casamento, igual a gente faz. Convida, faz convite, tem um dia, eles entram, a mulher vestida de noivo, o rapaz está lá, tem a cerimônia, o rabino faz lá a consagração, depois tem uma festinha e tal, igualzinho a gente, é a primeira. A segunda, praticada entre eles, mas não entre nós, é quando o homem dá um presente para uma mulher e fala para o pai, esse presente é o meu casamento com ela. Pode ser feito assim. Não tem festa, não tem nada. É um presente que ele dá para a mulher e aquilo é o casamento. Ele já pode pegar ela, levar para a casa dela e dormir com ela a partir dali. É a mulher dele. E a terceira maneira é o sexo puro e simples. Não tem cerimônia, não tem presente. Simplesmente transou, está casado. Foi o que Isaac fez. Pegou Rebeca, entrou para casa, tchau gente, e pronto. Acabou. Casado. Vamos continuar. Porém, apesar de existirem 3 modos, a consagração do casamento ordenado pela Torá, que é a lei de Deus, é a relação carnal. Isso é a lei de Moisés para os judeus. Ou seja, os judeus falam assim, apesar de que você pode fazer uma cerimônia, pode dar um presente, o que vale mesmo é o sexo. É isso que eles estão falando. A relação carnal os judeus entendem que a relação carnal é a consagração do casamento, ou seja, é um modo como o casamento é definido. E eles dizem que isso é um modo como a Bíblia diz que é o casamento. Mais um clique, Jéssica. Especificamente, a consagração do casamento, ou seja, o modo como o casamento é feito, é pela relação carnal, é ordenada pela Torá. Então eles estão falando assim, em outras palavras. Sabe como é que a Bíblia diz que um homem se casa com uma mulher? Transando com ela. É isso. Acabou. É isso. Forte, né, irmãos? Por isso que eu falei que o estudo de hoje não ia ser fácil. Vamos para frente. Mandamento 218. Um violador deve casar-se com a moça que violentou. Por este preceito, um homem é obrigado a casar-se com a moça que ele tiver violentado. Ele está expresso em suas palavras, enaltecido seja ele. E ela lhe será por mulher, porquanto a afligiu, e não a poderá despedir por todos os seus dias da sua vida. Deuteronômio 22. É o capítulo que a gente ia ler. Está lá em Deuteronômio. Uma das leis de Deus é o seguinte, vou resumir para os irmãos para ficar mais fácil. Se um rapaz forçar uma moça, na lei
Moisés, na lei de Deus, entre os judeus, se um rapaz forçar uma moça ao sexo, ele é obrigado a casar com ela, e ele não pode, é proibido se divorciar dela. Isso é importante porque a lei de Moisés permite o divórcio. Eu não lembro qual dos mandamentos é um deles aí. O homem pode se divorciar de uma sua mulher na lei de Moisés, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Ele não precisa nem apresentar motivo. Entre os judeus, ele pode largar de sua. A única coisa que ele tem que fazer é pegar e dar a ela uma carta de divórcio. Carta de divórcio é um documento que diz: eu estou liberando ela. Ela não é minha mulher mais. Ela pode seguir a sua vida se ela quiser, casar com outro, fazer o que quiser. Não é minha mulher mais. A única coisa que ele precisa fazer é isso. Ele não precisa nem explicar por que ele está divorciando. Diz a história que os judeus se divorciavam das suas mulheres, inclusive porque ela deixou queimar o arroz um dia. Ah, vou largar de você. Você que deixou queimar o arroz, eu vou largar de você. Não, não é sem brincadeira. Diz a história que até isso era usado para divorciar. Queimou o arroz. Não vou largar de você. Muito bem. A não ser se ele tivesse forçado ela a ter relação com ele. Aí ele não tinha autorização para divorciar dela de jeito nenhum, nem se ela traísse ele. É o mandamento 218. Forçou a moça a ter intimidade com você, cara, casou com ela definitivamente. Não tem saída. Não pode nunca mais divorciar dela. Vamos para frente, Jeff. A lei 220, a lei sobre o sedutor. Por este preceito, somos ordenados quanto à lei sobre o sedutor. Está expresso em suas palavras, e quando um homem enganar uma virgem, etc., etc., em Êxodo 22:15. É o caso um pouco diferente. O rapaz não forçou, mas seduziu. Não, vamos casar, vamos deitar, é porque eu te amo, né? Eu te amo, né? Vou te dar uma vida maravilhosa, você vai ser minha rainha, vai ser alegria o dia inteiro, todo dia, vamos casar comigo, mas eu te amo, você me ama também, o que impede da gente já deitar? O que é o problema? Uma cerimônia, um papel vai resolver isso? Eu já ouvi esses argumentos de rapazes, viu? As moças provavelmente um dia, né, dão um cabo de vassoura na cabeça deles se ele falar umas bobagens dessa, né? Eu vou até contar uma história, apesar do tempo. Eu conheci uma moça na UFLA, funcionária da UFLA, quando eu era estudante lá. Ela namorava um rapaz que era estudante da UFLA. E ele prometeu que ele ia se casar com ela. Assim que eu formar, eu me caso com você e tal. E prometia para ela: não, eu vou casar, você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você. Assim que eu formar, eu caso com você e tal. E ele conseguiu seduzi-la e passou a ser o namorido dela, né? O namorido dela. Não é o namorado marido, né? Conseguiu seduzi-la. O problema é que no dia da formatura dele, ele realmente chegou aqui em Lavras. E ela foi toda alegre, né? Hoje a formatura, pronto, agora a gente marca a data de casamento. Chegou lá, ele viu ele com a noiva dele. Ele era de fora de Lavras, ele foi com a noiva. Essa moça entrou em depressão, isso mais ou menos uns 32, 33 anos atrás. Ela está em depressão até o dia de hoje. Nunca mais saiu. O mundo caiu na cabeça dela. É bem isso aí, ó, o sedutor. E essa lei é a mesma lei do violentador. Um homem que seduz uma mulher e tem intimidade com ela, ele é obrigado a se casar e nunca pode se divorciar. Tudo isso é para quê? É para mostrar que na Bíblia, sexo é casamento. É isso. Ou o cara está pensando que vai dentro com a mulher, depois desaparece e fica tudo por isso mesmo. Não é assim. Vamos para frente. Noivado agora está acabando. Já é considerado casamento na Bíblia. É o caso de José e Maria, né? Na Bíblia não existe namoro, mas existe noivado. Pode clicar, Jéssica. É a reta final para morarem juntos, mais um clique. Não deve ser longo, máximo 6 meses. Não está na Bíblia, não, tá? Eu estou dizendo aqui por experiência própria. Noivados longos não tem razão de ser. Ficou noivo, tem que casar logo, aí. É a reta final, 6 meses, ué. Estou dando esse tempo aí, mas é claro que é uma ideia, né? Vamos frente. Não deve haver sexo no noivado também. Na Bíblia não há namoro, mas há noivado. Uma lei interessante, essa lei 214, o mandamento 214. O marido deve dedicar a sua esposa durante 1 ano. Por esse preceito, o marido é ordenado a dedicar-se à sua esposa durante 1 ano inteiro, o primeiro ano de casamento.
durante o qual ele não deverá sair do país para viajar ou ir à guerra, nem assumir qualquer outra obrigação desse tipo. Ele deverá alegrar-se com a sua esposa durante o ano inteiro, a partir do dia do seu casamento. Este preceito está expresso em suas palavras, enaltecido seja ele. Livre estará para cuidar de sua casa por um ano e alegrará a mulher que tomou. Bonito mandamento, né? Está na Bíblia isso. O homem judeu, quando casa, o primeiro ano, ele é ordenado, ele é obrigado. O primeiro ano de casamento, ele tem que fazer o primeiro ano de casamento ser uma maravilha para a esposa. Ele não pode viajar para deixá-la sozinha. Não pode ir à guerra porque ela pode ficar viúva no primeiro ano, além de deixá-la sozinha. Ele é ordenado a se alegrar com a sua esposa durante o ano inteiro. A importância do casamento. Isso é um detalhe que eu estou falando, porque às vezes o marido, o homem, né, se esquece dessas coisas, né? Que ele deve se dedicar à esposa. Primeiro, pelo menos o primeiro ano. Quem fica um ano se dedicando vai continuar os outros, né? A Bíblia é sábia. A Bíblia é sábia. Uma pessoa ficar um ano inteiro se dedicando, como é que não vai continuar os outros? Pode clicar, Jéssica. Acho que nós estamos terminando. O primeiro ano é muito importante. Vamos para frente. Pode clicar tudo. Vamos para esse slide todinho. A questão dos... Isso. Pode clicar mais uma vez. Pronto. A gente já leu um mandamento único para marido e para mulher. Para o homem, amar a sua esposa e se entregar por ela. Para a mulher, submeter seu marido. Só isso. Tem 2 mandamentos para criar os filhos. Cuidar dos filhos, lá em 1 Timóteo e Provérbios. Provérbios ensina a criança no caminho que deve andar, até quando for velho, se não se desviará dele. E Provérbios 6:4. Não é Provérbios, eu digitei errado. Não é Provérbios 6:4, não. Depois eu tenho que achar. Vou corrigir isso depois do que eu for lá colocar. Eu acho que é 1 Timóteo 6:4, que diz assim, ou é Filipenses 6:4. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. É no Novo Testamento, por isso que não é Provérbios. Eu acho que é Filipenses, alguma coisa assim. Depois eu vou consertar. Então, tem 2 mandamentos para criar filhos. O primeiro, cuida dos seus filhos. Ensina os seus filhos o caminho certo. Esse é o primeiro mandamento para criar filho. Provérbios 22:6 fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Esse é o primeiro mandamento, ensina o seu filho. E é interessante que o Provérbios 22:6 não fala assim, ensina a criança o caminho que deve andar. Não. Ensina a criança no caminho que deve andar. Faz toda a diferença. Ensinar a criança o caminho que deve andar é assim, filho, vem cá. Ó, aquele lá é o caminho, viu? Eu não ando por ele não, mas você tem que andar. Filho, cigarrão na boca, né? Fumar não presta não, viu? Você não deve fumar não, viu? Você não deve fazer isso não, porque esse negócio não presta. Isso é ensinar o caminho. Quer dizer, você anda por ele, eu não. Ensinar no caminho é o seguinte, filho, vem cá. Cigarro não presta e eu não fumo. Filho, falar mentira não presta e eu não falo para você. Filho, o que eu estou mandando você fazer, eu faço. Isso é ensinar a criança no caminho, você está junto com ela. Um dos erros dos pais é que eles ficam falando para o filho o que ele deve fazer, mas o próprio pai não faz. Não vai dar certo. A promessa de Deus que seu filho não vai desviar se você der o exemplo. Se você estiver junto, aí o seu filho não desvia, não. Mas a pessoa que fica ensinando o filho, o homem, o marido, o pai, que fica ensinando o filho, mas não pratica, não está essa promessa valendo, não. O filho pode se desviar sim. Pode dar um trem à toa depois. E não tem nada que a Bíblia falhou, não. Ah, não, mas eu ensinei meu filho e a Bíblia falhou. Não, quem falhou foi você, a Bíblia não falha. Você não ensinou no caminho, se você tivesse ensinado no caminho, seu filho não tinha desviado, não. Você quer que seu filho seja honesto? Mostra para ele que você, a hora que ele estiver passando uma compra no supermercado, a moça do caixa devolve R$5 a mais para você, na frente dele, filho, aqui, ó, na frente do seu filho, aqui, ó, R$5 aqui, dá mais aqui. Faz o seu filho ver o que você quer que ele seja em você. Agora, o segundo mandamento, que depois eu vou achar exatamente, diz assim, Paulo fala assim, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Efésios 6:4. Não provoqueis os vossos filhos a ira. O que significa isso? Incoerência. Pais não podem ser incoerentes. Porque a única coisa que provoca ira legítima no filho é a incoerência dos pais.
Então, os pais não podem provocar os seus filhos à ira pela incoerência dos pais. Muito bem. E, por fim, o casamento tem que ter a preparação para o ninho vazio, porque ele vai chegar. Continua cuidando do seu cônjuge, mesmo que você tenha filhos e eles te deem muita demanda, mas continua cuidando do seu cônjuge, porque os filhos não podem substituir o cônjuge. Uma mãe, uma mulher não pode pôr os filhos no lugar do marido, nem vice-versa. Continuar a amizade entre o casal, mesmo tendo filhos, porque quando os filhos saírem, voltarão a ser só os dois. É o ninho vazio. Eu e Nilma já conhecemos casais que dedicaram-se demais aos filhos, os filhos foram embora, um ficaram olhando para a cara do outro, e aí nós não somos amigos mais, eu vivi sem cultivar amizade com você, e volta a ser o casal sozinho de novo, como no início. Então, o casal não pode perder a amizade, não pode perder o tempo um para com o outro. Uma vez eu ouvi, né, e acho muito correto o seguinte: você é casado? Sim. Tem filhos? Tem. Mas você pode estabelecer o dia seu e da sua mulher. Naquele dia você sai para jantar fora com ela, por exemplo, se for o caso, comer uma pizza ou qualquer outra coisa. E os filhos ficam com a sua mãe, com a mãe dela. Se forem grandes, ficam em casa. Mas mostre para os seus filhos, é bom que eles vejam que você e a sua mulher ainda são um para com o outro. Vocês ainda têm a amizade um para com o outro, porque isso mais tarde vai se tornar a única coisa que vocês vão ter, porque os filhos vão embora. É o ninho vazio, né? Eu acho que terminou, né, Jéssica? Dá um clique, eu acho que terminou. Terminou. Pronto. Participação, perguntas, observações. O Douglas tem uma pergunta. Sei. É uma piada mesmo, né? É uma piada mesmo, né, gente? Você disse que o... Você disse que o... Vamos tomar cuidado com as palavras usadas na internet.